Então vamos lá, agora a gente vai falar então nesse vídeo, né, nesse segundo momento agora, a gente vai falar então de ciclo cardíaco. Eu coloquei para vocês aqui então esse gráfico já, que é o gráfico, né, como eu tinha conversado com vocês, que é o gráfico que assusta o pessoal, né? Por quê? Esse aqui é o gráfico clássico de ciclo cardíaco, é a representação clássica de ciclo cardíaco que a gente encontra nos principais livros de fisiologia, tá? E isso eu falo então, tá, de cadeira, quando a gente pega então o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, a gente dá de cara com esse gráfico. E aí a galera fica desesperada. Por quê? Porque aqui tem muita informação nesse gráfico. Então eu tenho, ó, momento de fechamento de válvula, momento de abertura de válvula aórtica, tudo separado, cada um no seu momento. Contração isovolumétrica, ejeção, relaxamento isovolumétrico, rápido enchimento, fechamento de válvula aórtica, abertura das válvulas atrioventriculares, primeira bulha cardíaca, segunda bulha cardíaca, terceira a gente nem precisa falar, momento de sístole, momento de diástole, e nesse intervalo aqui, ó, a gente está em um batimento cardíaco. Só que nesse batimento cardíaco, a gente tem vários gráficos, várias linhas nesse gráfico, se a gente parar para prestar atenção. Tá? Que linhas são essas? Eu tenho uma linha que representa a pressão do sangue na artéria aorta. Eu tenho a linha que representa a pressão arterial, pressão atrial, ou seja, pressão de sangue nos átrios. Eu tenho outra linha que representa a pressão ventricular. Eu tenho uma linha que representa o volume ventricular. É óbvio que quanto maior o volume, maior a pressão, né? E depois eu tenho o eletrocardiograma, que é o que a gente vai ver aqui, e eu tenho o fonocardiograma, tá? Então, antes da gente desvendar, tá, esse gráfico aqui, que aí no finalzinho a gente vai voltar para o gráfico e vocês vão ter que entender cada passo desse aqui, cada nomezinho, por que que acontece. A gente vai voltar um pouquinho e fazer um passo a passo do ciclo cardíaco. Então, vou voltar alguns slides aqui com vocês, tá? E a gente vai ter que lembrar, então, parte de morfologia cardíaca que a gente já falou, né? Então, aqui tem uma foto, uma imagem do coração, então, de um coração que eu utilizo, né, que a gente utilizava, né, que eu utilizei, né, que na verdade não tem ele até hoje, né, eu utilizei então para uma aula prática, né, então a gente fazia aula prática então com o coração suíno, porque ele é o mais parecido então com o coração humano, né, e então o que vocês estão vendo aí é um coração orgânico, e aí vocês percebem que não tem vaso azul, vaso vermelho, cor disso, cor daquilo. É carne, né? Então, assim, é um músculo. Então, como músculo, então, a única coisa que ele vai ter, né, é essa aparência muscular aí. E você vai ver aqui, ó, vaso, você vai ver aqui vaso. Felipe, que vaso é esse? Aí vocês vão ter que saber identificar quem é a artéria troncopulmonar, quem é a artéria aorta, quem é veia cava, tudo de acordo com as cavidades, de acordo com o posicionamento, de acordo com o seu conhecimento de anatomia e de morfologia, tá? Então aqui a imagem morfológica do coração, que a gente está vendo, que a gente já viu a imagem. E aqui, quando eu passo para vocês, então, morfologia cardíaca, eu passei para vocês, então, que o nosso coração, ele vai ter, então, uma topografia. O que é a topografia? Posicionamento. Isso aqui é a topografia. E esse espaço a gente chama de mediastino. Tá? Então ele foi retirado da parte anterior, ou seja, o externo e as costelas, né? Então a gente sabe que o coração ele fica localizado na cavidade torácica, entre os pulmões, atrás do osso externo, anterior à coluna torácica, e que esse espaço a gente chama de mediastino, tá? Topografia. Como é que ele fica posicionado? Ele fica posicionado então com a base superior, o ápice inferior e a esquerda, saída das artérias anteriormente, chegada das veias posteriormente, tá? Então isso aí vai ser então nossa topografia, a forma como esses vasos então se relacionam, tá, com o nosso coração. E aqui
né? A gente vai ter aqui aparecendo alguns vasinhos. Isso aqui é veia cava superior que está chegando. E aqui tá da saída da artéria aorta, sai aqui bem embaixo, né, as coronárias, coronária direita e coronária esquerda. Aqui desce, aqui forma circunflexa. E aqui a gente vai ter primeiro ramo do arco aórtico, chama artéria tronco braquiocefálico. Segundo ramo do arco aórtico, carótida comum esquerda. Terceiro ramo do arco aórtico, subclávia esquerda. Dá tronco braquiocefálico, então, né? Tronco braquiocefálico, bráquio de braço, cefálico de cabeça. Vai dar origem, então, à carótida comum direita e à subclávia direita, tá? Quando a gente pensa, então, em morfologia cardíaca, desse lado aqui, então, tá? Que eu vou marcar aqui, do lado direito meu da tela, né, do lado direito da tela de vocês, mas no caso do lado esquerdo do coração. Por quê? Porque a gente está olhando esse indivíduo, então, em posição anatômica. A gente vai ter, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Aqui, como é uma imagem, como é uma ilustração, a gente está vendo que a parede do ventrículo direito está com a mesma espessura da parede do ventrículo do direito, tá com a mesma espessura do esquerdo. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece, tá? Por quê? Porque o ventrículo esquerdo, como a gente já viu, ele é muito mais forte do que o ventrículo direito, porque ele bombeia sangue para todo o corpo. Então, consequentemente, o trofismo ventricular esquerdo ele vai ser muito maior. Do ventrículo direito, eu mando sangue para a artéria tronco pulmonar. Então, consequentemente, aqui tem minha artéria tronco pulmonar. O sangue está passando por aqui. Nome dessa válvula, válvula pulmonar. Do ventrículo esquerdo, eu mando sangue para a artéria aorta. Então, aqui eu vou ter a válvula aórtica, que vai sair, então, aqui em cima. Ó. Tá? Forma o arco aórtico, sai lá por cima. E essas válvulas aqui, ó, átrio ventricular direita, ou tricúspide, átrio ventricular esquerda, mitral ou bicúspide. Aqui eu vou ter o nosso septo interventricular, aqui em cima sendo tampado aqui então pela artéria tronco-pulmonar, eu vou ter o meu septo atrioventricular ou interatrial. Tá? E aqui embaixo o interventricular. Falha aqui, comunicação interatrial, patologia. Falha aqui, comunicação interventricular, que eu já mencionei para vocês, que são lesões ou são alterações morfológicas comuns, principalmente em crianças com trissomia do 21. Felipe, só na trissomia do 21? Não, principalmente porque 50% dos casos de trissomia do 21 nascem com comunicação interatrial ou interventricular, ou as duas. Então, 50% das crianças que nascem com T21 passam por cirurgia cardíaca. Então, por isso eu dou esse exemplo. Mas não é uma alteração exclusiva da trissomia do 21, tá? E aqui, então, vai aparecer a mesma coisa, a mesma imagem, tá? Que eu estou colocando para vocês. Só que a mesma imagem já com todos os nomezinhos, né? Só que dificilmente você vai ver um vaso amarelo, um vaso rosa, um vaso roxo, um vaso azul. Normalmente o que a gente tem? Vasos vermelhos, né? A coloração avermelhada representa a maior concentração de oxigênio, por causa da hemoglobina. Tá? E a coloração azulada representa a maior concentração de gás carbônico. Então, significa que vermelho não é necessariamente artéria, azul não é necessariamente veia. Significa que vermelho significa rico em oxigênio, azul significa rico em gás carbônico. Tá? Quem determina se é artéria ou veia é a direção do fluxo. Se está indo artéria, se está vindo veia. Indo de onde para onde? Indo do coração para algum lugar, artéria. Vindo em direção ao coração, veia, tá? Essas são as nossas regras. Só que, eu nem vou entrar muito nisso aqui. Quando a gente está falando de circulação intrauterina, a gente tem um outro detalhe. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Nome dessa comunicação: forame oval. Tá? Então,
Guarda esse nome. Forame oval no coração é uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, uma comunicação interatrial. Ué, Felipe, mas você não acabou de falar pra gente, né, que a comunicação interatrial, então, é patológica? Peraí, é patológica pós-nascimento, né? Mas, durante a fase gestacional, o que acontece? Durante a fase gestacional, todo o sangue que é recebido pela criança é recebido através do cordão umbilical. Então, eu vou ter a artéria umbilical e eu vou ter a veia umbilical. Esse sangue, então, ele vai ser passado da mãe para o feto. Ele vai chegar, então, pela artéria umbilical, vai entrar pela artéria umbilical do lado direito. Então, como ele entra do lado direito, na criança, o lado direito, ou seja, o átrio direito, tem uma pressão maior do que o átrio esquerdo. Mas eu preciso inverter essa concentração. Por quê? Porque, na verdade, quem vai ter que mandar sangue é o lado esquerdo. É o lado esquerdo que manda sangue para o corpo. Então, na mãe ainda existe uma passagem que é o forame oval. Esse sangue chega, então, no átrio direito. Existe uma pressão maior do lado direito em relação ao lado esquerdo, então existe uma porta, ele passa do direito para o esquerdo e depois então ele passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para a artéria. Aí você pode perguntar, ué Felipe, mas mesmo passando do átrio direito para o átrio esquerdo pelo forame oval, ainda fica uma concentração grande de oxigênio no ventrículo e no átrio direito, não fica? Fica. Quando esse sangue é ejetado pela artéria troncopulmonar, eu vou ter outra comunicação, tá? Que ele vai ser chamado de canal arterial. Esse canal arterial é um canal que está ligando quem? Está ligando a artéria troncopulmonar à artéria aorta. Para quê? Para devolver aquele sangue para a artéria aorta, que seria um grão de sangue, então, da grande circulação. Só que olha o que acontece. Quando a criancinha nasce, esse cordão umbilical, então, ele é cortado. E a partir do momento que ele é cortado, o que acontece? Essa diferença de pressão aqui, ela é modificada. Então, a pressão que era maior aqui, a pressão que era maior aqui, ela passa a ser uma pressão menor. Por quê? Porque no coração da criança, o ventrículo esquerdo também tem mais força. Então, o átrio direito, esquerdo também vai ter mais força. Então, como eu tenho um aumento da pressão aqui, esse aumento da pressão do lado direito fecha o forame oval e não abre mais, do mesmo jeito que eu vou ter o fechamento do canal arterial. Por que eu vou ter o fechamento do canal arterial? Porque a pressão na artéria aorta vai ser muito maior do que a pressão na artéria troncopulmonar. Então, onde eu tenho mais pressão, empurra. Então, se a pressão na aorta está maior, eu empurro e fecho o canal arterial. Se a pressão do lado esquerdo está maior do que o do lado direito, eu empurro e fecho a porta entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, quando a criança nasce, eu tenho fechamento do forame oval e eu tenho também o fechamento do canal arterial. Agora vocês podem perguntar assim, Felipe, mas e se esse canal ficar aberto por mais tempo? Isso é considerado uma comunicação interatrial? Não. Isso é considerado um mau fechamento do forame oval. É comum em algumas crianças. Então tem muita criança que nasce e que aí quando o cara vai fazer o escuto ele percebe que ainda existe uma passagem. Aí ele vai lá, faz um eco e fala, opa, peraí, o canal forame oval ainda não fechou. Só que se o forame oval ainda não fechou, ele dá um tempinho, porque esse forame pode ser fechado. É diferente de existir uma má formação e não existir só o forame com a válvula. Dele existir, na verdade, uma abertura, ou seja, uma secção entre um lado e outro. E aí você vai ter uma comunicação. No caso da comunicação, que no caso é uma passagem direta, sem porta, sem membrana, sem nada, aí é cirúrgico, aí eu vou ter uma comunicação interatrial, CIA, que é o mais comum, a patologia mais comum aí, né, das alterações cardíacas. E depois a interventricular também bastante comum. Agora, a interventricular nem tem forame oval, nem tem passagem. Então, pô, se aparecer qualquer coisa, qualquer abertura que aparecer entre um ventrículo e outro, é patológico, sempre, sempre. Qualquer abertura que aparecer entre um átrio e outro pode ser um mau fechamento do forame oval. E aí, no caso, se for um mau fechamento do forame oval, o médico vai acompanhar e vai ver com o tempo se esse forame vai gradativamente fechando sem precisar de fazer a cirurgia e vai acompanhando se esse fechamento ele é parcial, se esse fechamento se essa abertura ela é muito grande, se essa abertura é muito pequena, tá? Mas por diferença de pressão, então, essas passagens elas tendem a se fechar.
Ô, Felipe, Pode falar. esse daí que você citou no caso, eu não peguei. É no coração, no caso, do bebê ou da mãe? Do feto. Ah, do feto, entendi. Tá? O bebê nasceu, cortou o cordão. Quando corta o cordão, ele deixa de receber o sangue da mãe. Então, assim, o que acontece? Enquanto ele tem o cordão umbilical, o sangue está vindo por aqui, a pressão de sangue da mãe é maior do que a pressão de sangue dele. Então, o que acontece? Esse sangue da mãe vem empurrando todo mundo. Ó. Como ele entra do lado direito, ele vai empurrar do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo depois para a artéria aorta. Beleza? Então é comum, como a mãe está mandando direto para o átrio direito, ele vai ter que passar do direito para o esquerdo, para o do esquerdo ser distribuído. Então precisa ter uma comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo. O nome dessa comunicação forame oval. Tá? Agora, quando a criança nasce, o que acontece? A criancinha nasceu, então cortou o cordão umbilical, ela deixa de receber o sangue da mãe. Então, como ela deixou de receber o sangue da mãe, o sangue agora que está chegando ali, ou que está chegando, está saindo, é o dela. E no caso dela, o lado esquerdo é mais forte que o direito. Então, aquela pressão que vinha empurrando do lado direito para o lado esquerdo, acabou. Agora ele vai começar a empurrar do lado esquerdo para o lado direito. Então ele tampa aquela porta que era o forame oval, tampa a porta, que era o forame arterial, e, consequentemente, a gente passa a ter a circulação que a gente estuda. Né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai estudar sistema circulatório, normalmente a gente não vê sistema circulatório fetal. A gente só vê lá grande circulação, pequena circulação, pressão do lado esquerdo maior do que a pressão do lado direito. Sempre foi assim? Não. Na fase uterina, não. Por quê? Porque na fase uterina, como essa criança recebe sangue da mãe através do cordão umbilical, a pressão da mãe, por ser maior do que a pressão do feto, empurra o sangue do lado direito para o lado esquerdo. Quando a criança nasce que não tem mais a mãe, esse sangue então é empurrado de volta do lado esquerdo para o lado direito. Só que, como existe uma porta que abria da direita para a esquerda, agora quando a pressão for maior do lado esquerdo, ele vai fechar essa porta e nunca mais vai abrir. Então a tendência é fechar e não abrir nunca mais, porque nunca mais na vida dele ele vai ter um lado direito mais forte do que o esquerdo. Sempre vai ser o inverso. Então, normal é o fechamento. Só que algumas crianças, como eu falei para vocês, ela pode demorar um pouco mais a fechar isso. Então, se demorar um pouquinho mais a fechar, o médico normalmente vai auscultando, vai fazendo o exame, vai acompanhando para ver se teve o fechamento completo ou não. Entendi, Aí, obrigado. o que acontece de diferente aqui? Então, se a gente vai falar então do coração e vai falar de ciclo cardíaco, a gente tem que entender um pouquinho de eletrofisiologia cardíaca. O que significa eletrofisiologia cardíaca? Para a gente complementar aquela parte de fluxo, de válvulas, de camadas do coração, de componentes do coração, a gente tem que entender um pouquinho de fisiologia cardíaca para entender o gráfico e entrar e ver aonde que entra a onda P, aonde que entra o complexo QRS, aonde que entra a onda T, o que significa cada coisa. Porque a eletrofisiologia cardíaca ou eletrocardiograma nada mais é do que a representação gráfica das cargas elétricas que passam pelo coração. Então, quando a gente estuda músculo cardíaco, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: o coração, diferente dos outros músculos, ele tem uma capacidade intrínseca. Que capacidade é essa? O músculo cardíaco tem a capacidade de produzir e propagar sua própria carga elétrica. Então, quando a gente fala assim, o músculo estriado esquelético e o músculo liso, eles são dependentes do sistema nervoso. Por quê? Porque eles não produzem carga elétrica. Então, por mais que o músculo liso seja involuntário, ele é independente da nossa vontade consciente. Porém, ele depende do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso emite a carga elétrica, essa carga elétrica viaja até o músculo liso e esse músculo liso contrai. Você querendo ou não, ou seja, independente da sua vontade. Mas a carga elétrica foi produzida onde? No neurônio, no sistema nervoso. Tá? Agora, o coração, ele tem a capacidade de produzir sua própria carga elétrica. E essa capacidade a gente chama de sistema de condução. Tá? Esse sistema de condução é o sistema responsável pela produção e propagação de carga elétrica no músculo cardíaco. Por que tem que ser responsável pela produção e propagação? Isso tem que acontecer de forma organizada. Pensa o seguinte: aqui eu tenho meu átrio direito, átrio esquerdo,
ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Quando o átrio contrai, ele tem que mandar sangue de cima para baixo. Não sei se vocês estão vendo aí porque a canetinha, eu vou botar a canetinha amarela. Tá? Então, quando o átrio contrai, ele tem que mandar sangue de cima para baixo. Beleza. Ou seja, de átrio para ventrículo. O nome disso aqui, diástole. Beleza. Só que quando o ventrículo contrai, ele tem que mandar sangue de onde para onde? Aqui, ó. De baixo para cima, né? Dos ventrículos para a artéria aorta e para a artéria tronco-pulmonar. Então, a contração dos átrios acontece de cima para baixo. A contração dos ventrículos acontece de baixo para cima. Felipe, se o ventrículo contrair de cima para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar sangue para a ponta do coração. Pergunta, tem saída de sangue, tem saída de artéria na ponta do coração, no ápice do coração? Não. Né? Então, se não tem saída na ponta do coração, não tem por que empurrar sangue para lá, porque ele vai ficar estagnado no ápice do coração. Então, esse sangue ele tem que sair por onde? Por cima. Mas, ao mesmo tempo, o sangue que está no átrio vai passar para onde? Para o ventrículo que está embaixo. Então, a passagem na diástole é uma passagem de sangue de cima para baixo. A passagem na sístole é uma passagem de sangue de baixo para cima, dos ventrículos para as artérias. Então, a gente vai ter que organizar essa bagunça. Então, o cara que manda no nosso sistema de condução, ele é chamado de, vou botar aqui, nó sinoatrial ou nó sinusal ou nó SA. Mesma coisa, tá? Tudo. Então, nó sinoatrial, nó sinoatrial, nó sinusal ou nó SA, tudo a mesma coisa. Então, se você falar assim, nossa, o cara fez um eletrocardiograma e no eletrocardiograma apareceu ritmo sinusal. Às vezes eu recebo umas perguntas, por exemplo, no YouTube, em qualquer outro lugar, e aparece assim, ai, Felipe, eu fui lá, fiz um exame de eletro e apareceu assim, ritmo sinusal. Né? O que significa isso? O que eu tenho? Eu falei, não tem nada, graças a Deus, significa que teu coração está excelente. Ritmo sinusal significa quem está mandando é o nó sinusal, que é o cara que manda. Esse cara aqui a gente chama de marca-passos fisiológico. O que a gente tem de curiosidade dele? Tá? Ele fica localizado no átrio direito, próximo ao ósteo da veia cava superior, que é essa aqui, que está chegando trazendo sangue para cá. Beleza. Felipe, então por que essa localização dele é tão importante? Porque ele vai mandar a carga elétrica, e quando ele manda a carga elétrica, ele não está em cima, então ele vai mandar de cima para baixo. Ó. Então, deixa eu botar o amarelinho de novo para aparecer para vocês aqui. Então ele vai mandar a carga elétrica nesse sentido. Ó. E a partir do momento que ele manda a carga elétrica, o átrio que está em cima, então, ele começa a contrair de cima para baixo. Nome do momento, diástole. Só que a gente pode parar para pensar o seguinte, poxa, carga elétrica viaja de forma extremamente acelerada. Então, se a carga elétrica viaja de forma extremamente acelerada e eu produzir carga elétrica lá no nó sinusal, no nó SA, e ele está lá em cima, ele espalhou pelos átrios, ele vai espalhar pelos ventrículos também. Pode? Não. Por quê? Porque se ele espalhar nos ventrículos de cima para baixo, o ventrículo vai contrair de cima para baixo. Aí entra um segredo. Tá? O que acontece aqui agora? Quando chega aqui no ventrículo, essa carga elétrica ela não se espalha. Tá? Por que ela não se espalha? Porque as válvulas aqui e aqui, elas são isolantes elétricas. Então, toda a carga elétrica que espalhou de cima para baixo, bateu nas válvulas atrioventriculares e parou. Felipe, então o coração para de contrair? Para. Se dependesse disso, pararia. Né? Eu teria só um momento de diástole. Mas, aqui em cima eu tenho um outro nozinho, que é chamado de nó AV ou átrio ventricular. O que esse nó AV faz? Ele recebe essa carga elétrica de cima, só que ele tem um tempo de despolarização mais lento. Então é como se ele fosse meio sequeladinho. Sabe aquelas pessoas que você fala que demora para entender um negócio? Contou uma piada, uns 5 minutos depois, e dá risada meio fora do tempo? É esse nó
atrioventricular aí, ele é meio sequeladinho. Então, assim, ele demora um pouco mais para despolarizar, ele é mais lento. Por quê? Porque ele despolariza com outros canais. Então, a velocidade de despolarização do nó sinusal, ela é muito mais rápida do que do nó AV. Então, quando esse nó AV ele recebe a carga elétrica, é como se ele falasse, opa, recebi e vou repassar. Enquanto ele está pensando em despolarizar e repassar, o sangue que estava no átrio já está passando para o ventrículo. Nome disso? Diástole. Agora, esse nó AV, ele pega a carga elétrica e com essa carga elétrica, então, ele vai passar, só que de forma isolada, por um feixezinho, que a gente chama de feixe de His. Esse feixe de His, tá? Ou feixe atrioventricular, ele vai cruzar do átrio direito para o ventrículo direito. Pergunta, Felipe, já espalha a carga elétrica? Não, desce de forma isolada ainda. Tá? Então ele vai descendo de forma isolada. Por quê? Porque a carga elétrica no ventrículo só pode ser espalhada de baixo para cima. Depois, chegou aqui, só que eu tenho ventrículo direito e ventrículo esquerdo. No septo interventricular ele vai separar, ó, feixes interventriculares, direito e esquerdo, e desceu de forma isolada. Quando chega lá embaixo, aí sim ele vai espalhar e vai mandar carga elétrica espalhada de baixo para cima, pelo que a gente chama de fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje, que também são chamadas de fibras subendocárdicas, vão espalhar a carga elétrica pelos ventrículos de baixo para cima. E aí vão fazer com que o ventrículo contraia nesse sentido, empurrando o sangue de baixo para cima, ou seja, né, dos ventrículos para as artérias. E aí a gente vai ter saída pela artéria aorta e saída pela artéria tronco pulmonar. Por isso que isso tem que ser extremamente organizado. Então, quando a gente pega, por exemplo, um gráfico de eletrocardiograma, deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente pega um gráfico de eletrocardiograma, o que a gente vai ver nesse gráfico de eletrocardiograma é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um desenho, meu desenho é meio tosco, mas depois a gente vai ver um gráfico bonitinho. Ele vai ter uma ondazinha, depois ele vai ter uma ondazinha assim, depois ele volta para cá. Tá? E depois ele vai ter uma outra ondazinha. O que acontece? A primeira onda, ele não está subindo, então se ele está subindo é uma onda de despolarização. É uma onda intensa? Não. Então, isso aqui a gente chama de onda P. E essa onda P nada mais é do que a despolarização do nó sinusal. Então, onda P, ativação do átrio. Depois, eu vou ter aqui o complexo QRS. O que significa isso? Q subiu, RS, a onda para baixo. Tá? Então, esse complexo QRS, ele é muito mais agudo. Isso aqui, esse complexo QRS, corresponde à ativação ventricular. Então, eu vou ter contração do ventrículo. E depois eu vou ter uma última onda que a gente chama de onda T. O que seria a onda T? Relaxamento do ventrículo. Então, eu tenho a onda P, ativação atrial, complexo QRS, ativação ventricular e contração ventricular, sístole, complexo T ou onda T, relaxamento e recuperação ventricular. Felipe, eu não entendi nada porque o desenho é horrível, realmente, vocês têm toda a razão. Tá? Então, o que é o QRS mesmo? O QRS é a despolarização ventricular. É isso aqui, ó. Tá? É essa onda aqui, ó. Ó, complexo QRS, despolarização ventricular. A onda P, despolarização atrial. E a onda T é a repolarização ventricular ou recuperação ventricular. Tá? Então, é isso que a gente vai ver. Vamos ver se tem um gráfico um pouquinho maior. Então, quando a gente está vendo aqui, ó, esse momento aqui é o meu momento de diástole. Isso a gente chama de ciclo cardíaco. Tá? Esse momento aqui é o meu momento de diástole, que está chegando sangue. E nesse momento aqui eu tenho um momento de sístole. Tá? Ou seja, no meu momento de sístole, então, eu tenho um momento de ejeção. E no meu momento de diástole, eu tenho um momento de recepção. Fala, Miguel. Você pode mostrar aquela imagem anterior? Queria tirar um print.
Por favor. Essa aí. Obrigadão. Oi? Beleza. Obrigado. Não, tranquilo. Só fecha o áudio aí pra gente... Eu não... Tá. Beleza. Voltando aqui então, tá? Então, a gente vai ter o ciclo por quê? Porque o ciclo, então, quando a gente fala ciclo cardíaco, a gente tem que pensar que ele tem um começo, meio e fim e volta para o mesmo ponto. Por isso que ele é o ciclo cardíaco. Eu vou ter a sístole, vou ter o reabastecimento para ter uma nova sístole. Então, isso é cíclico, tá? Que é o que aparece nessa imagem aqui. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó. O que a gente precisa conhecer para interpretar bem as principais variáveis do ciclo cardíaco? Pressão na artéria aorta e as variações de pressão na artéria aorta são muito importantes, né? Quando a gente fala, nossa, a pressão é 120 por 80, aonde? Na aorta, né? Que é a primeira que recebe, é claro que depois, quanto mais periférico, menor a pressão, mas a pressão maior vai ser sempre mais próxima do coração, que vai estar recebendo primeiro, né? Depois, pressão no átrio, ou seja, se a pressão está grande no átrio, então esse átrio está fechado e a tendência é ele mandar sangue para o ventrículo. Pressão no ventrículo, se a pressão no átrio está grande, a pressão no ventrículo tende a estar pequena. Então eu estou passando o sangue do átrio para o ventrículo. Se a pressão no átrio está pequena, a pressão no ventrículo tende a estar grande. Então, consequentemente, eu estou ejetando sangue. Tá? Então isso tudo tem que estar acontecendo. Volume ventricular, o que significa volume ventricular? Volume de sangue presente no ventrículo, que vai ser igual ao meu volume de ejeção. Lembrando que o ciclo ele é fechado e o sistema cardiovascular é um sistema todo fechado, né? Então, se ele é um sistema fechado, todo o sangue que chega vai ser igual ao sangue que sai. Então, quando eu falo de volume ventricular, ele vai ser igual ao volume, né, atrial. Se eu penso em débito sistólico, eu tenho que pensar em débito diastólico. Lembrando, se é um circuito fechado, débito sistólico e débito diastólico tem que ser iguais, senão eu gero uma insuficiência cardíaca congestiva, direita ou esquerda. Tá? Então, as pressões elas têm que ser iguais, os volumes têm que ser iguais. Por quê? Porque eu tenho que mandar a mesma quantidade que eu recebo. Ponto. Eu tenho que entender um pouquinho do eletrocardiograma, tá? Onda P, complexo QRS e onda T. O que significa cada uma dessas coisas? Para associar a parte elétrica com a parte de fluxo. E para fechar, o nosso fonocardiograma. O que a gente vai escutar no fonocardiograma? B1, B2, em alguns casos a gente escuta B3. Nem vou passar para vocês B3, o importante é vocês lembrar de B1 e B2. Felipe, mas eu vi lá num livro de cardiologia que tinha B3, B4, B5, B6. Tem outras bulhas, algumas fisiológicas e outras patológicas, tá? Mas o que vocês têm que saber a princípio? B1, B2. B1 na sístole, B2 na diástole. B1 mais alta, sístole e contração, tum. B2 mais baixa, relaxamento, tum. Então meu coração vai fazer tum, tum, um ciclo. Ou seja, uma sístole seguida de uma diástole, acabou. Durante essa sístole e essa diástole aconteceu isso aqui, ó, P, QRS, T. Mesma coisa. Eu tive alteração de pressão ventricular, alteração de volume ventricular, pressão atrial, alteração de pressão aorta, e tudo isso é o que a gente vê nesse gráfico aqui, que a gente vai desvendar ou começar a desvendar agora. Vamos ver se é isso mesmo. Tá? Então, antes da gente partir para o gráfico, que a gente vai chegar lá no final, eu vou falar de algumas coisinhas, vou revisar algumas coisinhas para vocês, né? Sístole, momento de contração do ventrículo. Diástole, momento de relaxamento do ventrículo, tá? Felipe, mas o que é sístole ventricular e diástole ventricular? Se vocês escutarem sístole ventricular e diástole ventricular, vocês associam o nome sístole com contração, diástole e relaxamento, tá? Felipe, mas eu ouvi falar em sístole atrial. O que eu vou associar? Sístole atrial, contração do átrio. Se eu estou falando de sístole atrial, contração do átrio, na verdade eu estou no momento de diástole, se eu estiver pensando no geral. Quando o átrio está contraído, o ventrículo está relaxado. Por isso, de forma geral, a gente pensa em sístole, contração do ventrículo, relaxamento do átrio. Diástole, contração do átrio, relaxamento do ventrículo, de forma mais simples. Se eu for segmentar e for colocar sístole atrial,
contração do átrio. Diástole atrial, relaxamento do átrio. Sístole ventricular, relaxamento do ventrículo. Diástole ventricular, relaxamento do ventrículo. E assim vai. Tá? Então, assim, a gente tem que entender o contexto e ver se você está falando de átrio e ventrículo ou se você está falando de forma geral. Aqui eu tenho um coração em sístole, aqui eu tenho um coração em diástole. Por quê? Porque na sístole eu tenho ejeção, tá aqui, o sangue está saindo, setinha para cima, lembram? Então a carga elétrica desceu, se espalhou de baixo para cima, se o sangue está sendo ejetado dos ventrículos para as artérias, no momento de sístole. Se sístole é B1, primeira bulha. Depois, o que acontece? O ventrículo mandou. Quando o ventrículo manda sangue, o que acontece com a pressão dentro do ventrículo? Diminui. Se a pressão no ventrículo diminui, ela fica menor do que a pressão no átrio. O que começa a acontecer? O sangue que está no átrio começa a passar para dentro do ventrículo, através das válvulas mitral, ou tricúspide no caso aqui, e mitral aqui. O nome disso aqui, diástole B2. Tá? Ou seja, segunda bulha. Tum, tum. Exatamente o que a gente vem repetindo aqui, mas assim, é o que eu falo para vocês. Repetir, 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 repetir. Vocês têm que ver isso de formas diferentes para que isso fique massificado na cabeça de vocês, para quando vocês pegarem um gráfico daquele, né, do Tratado de Fisiologia do Guyton, vocês olhem para o gráfico e não se assustem. Por quê? Porque você vai ter que olhar linha por linha. Então não adianta olhar para o gráfico inteiro. Olha cada linha e vê o que está acontecendo, que é o que a gente vai decifrar no finalzinho disso aqui. Tá? As válvulas cardíacas. Qual a função das válvulas cardíacas? Impedir refluxo. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, válvula mitral, válvula tricúspide. Se elas estão abertas, significa que o sangue está passando de cima para baixo. Sangue passando de cima para baixo significa diástole. Fácil. Se elas estão abertas, olha aqui, ó, pulmonar fechada, aórtica fechada, que são as válvulas semilunares. Função de qualquer válvula, impedir refluxo, ou seja, determinar que esse fluxo sanguíneo dentro do coração seja sempre unidirecional, ou seja, ele vai em sentido único. E aqui uma imagem parecida com o que a gente viu na aula anterior, né? Que vocês vão ver aqui, ó, válvula tricúspide, 1, 2, 3. Válvula tricúspide fica localizada do lado direito. Eu estou vendo esse coração de cima, certo? E com um corte transversal, tá? Aqui é a minha parte posterior, aqui é a minha parte anterior. Felipe, como é que você sabe que ali é anterior e aqui é posterior? Porque a saída das artérias é pela frente, ó. Essa aqui é a válvula pulmonar, essa aqui é a válvula aórtica, essa aqui é a válvula mitral, 1, 2, bicúspide, e essa aqui é a válvula tricúspide ou válvula atrioventricular direita. Se a válvula atrioventricular direita e a válvula atrioventricular esquerda estão fechadas e as válvulas semilunares estão abertas, esse coração está em sístole. Ou seja, ele está ejetando sangue através dos ventrículos para as artérias. Sempre, sempre. Olhei a foto, bati o olho nessa imagem, eu vejo válvula atrioventricular fechada, sístole. Válvula atrioventricular aberta, diástole. O que estiver acontecendo nas semilunares vai ser sempre o oposto do que está acontecendo nas atrioventriculares. Tá? E aqui tá, é o que a gente chama, então, de estenose valvar, insuficiência valvar, que são as principais valvopatias. Tá? Então, quando a gente pensa em valvopatias, estenose, a gente já falou, falha na abertura, tá? Ou seja, está mais fechado, e insuficiência, falha no fechamento. Tá? Então, se a válvula ela tem uma dificuldade de abrir, ou se a válvula ela tem uma dificuldade de fechar, ou o sangue não consegue passar completamente, estenose, ou o sangue volta quando eu contraio, insuficiência valvar. Tá? Em ambos os casos eu vou ter valvopatias, aí esses são os dois principais tipos de valvopatia. Agora, tirando aquele meu desenho tosco que eu fiz ali atrás para vocês, vai aparecer isso aqui para vocês, ó.
cada momento ou cada batimento cardíaco, eu vou ter isso aqui, ó, o batimento cardíaco. Uma diástole, que é o momento de enchimento do ventrículo. Uma sístole, que é o momento de esvaziamento do ventrículo, ou seja, o momento de contração. Onda P. Se eu estou vendo só a parte elétrica, o que eu estou vendo? Na onda P. Felipe, na onda P houve a contração atrial? Peraí. Na onda P significa que o nó sinusal despolarizou. Então, existiu a ativação atrial. A partir do momento que eu ativei o átrio, vem uma onda de despolarização e gradativamente ele vai despolarizando. Até que ele chega lá no nó atrioventricular, passa pelo feixe de His, desce pelos feixes interventriculares até as fibras de Purkinje. Quando chega lá embaixo, opa, fibras de Purkinje, ó, despolarização ventricular. Aí eu vou ter o quê? Complexo QRS. Q, despolarização. R, chegou no limite, no limiar, né, no patamar. E o S, então, ele vai ter uma repolarização e depois uma hiperpolarização. Aí ele normaliza, contraiu o átrio, contraiu o ventrículo. Agora, o que ele vai ter que fazer, então? Ele vai ter que gerar, então, uma repolarização do ventrículo, ou seja, uma recuperação ventricular. Felipe, aqui teve contração atrial, não é isso? Ativação atrial. Aqui teve contração ventricular, ativação ventricular. Aqui teve um restabelecimento ventricular. Aonde que teve o restabelecimento atrial? Aqui, no mesmo ponto do QRS. Só que como o QRS tem uma onda muito aguda, essa repolarização atrial ela não aparece, porque na verdade ela vai ser sobreposta pelo complexo QRS. Por isso, quando a gente está falando então de onda P, ativação atrial, QRS, ativação ventricular e recuperação atrial, e onda T, recuperação ventricular. E aí a gente fecha o ciclo com diástole e sístole, ou seja, ciclo completo aí dentro daqui. O que acontece quando a gente pensa na eletrofisiologia cardíaca? Tá? Para que haja uma despolarização, eu dependo da abertura de canais. Do mesmo jeito, quando a gente fala, por exemplo, de transmissão ou sinapse neuronal. Toda vez que o neurônio despolariza, ou seja, toda vez que esse neurônio recebe um estímulo, acontece a abertura de canais de sódio. Então, como ele é mais negativo dentro, mais positivo fora, quando abre os canais de sódio, o sódio entra. Então, ó, ativação e abertura de canal. O sódio que está aqui vai entrar. O lado de dentro, que era negativo, passa a ser positivo. Essa inversão de polaridade a gente chama de despolarização. E a despolarização gera uma carga elétrica que a gente chama de potencial de ação. Isso acontece com toda a fibra muscular cardíaca e acontece com todo o neurônio, que são as duas células capazes de gerar a carga elétrica. Só que a carga elétrica no nosso sistema nervoso ela vai ser organizada através de feixes, através de axônios de neurônios, através de nervos. E quando a gente pensa então na carga elétrica no músculo cardíaco, ela vai ser organizada também por feixes, sabe? Só que são feixes que a gente não vê na peça anatômica. Então, essa é a grande desvantagem. Tá? Por quê? Porque um nervo, por exemplo, é uma estrutura que você vai visualizar. Então, o cara está fazendo uma operação, uma cirurgia, ele vai lá e ele vê o nervo, né? Para não cortar o nervo. Felipe, quando ele faz uma cirurgia cardíaca, quase todo paciente que faz cirurgia cardíaca tem secção de sistema de condução. Por quê? Porque o sistema de condução, na verdade, não é uma estrutura. Eu tenho células musculares cardíacas que estão transmitindo de forma organizada. O cara vê isso? Não, porque aparece para o médico tudo igual. É como se fosse tudo músculo cardíaco, tudo miocárdio. Então é muito comum o cara fazer uma cirurgia para transplante de válvula e seccionar parte do sistema de condução. Como que ele vai saber que ele seccionou o sistema de condução? Depois. Ele vai trocar a válvula, depois ele vai ver que ele gerou uma arritmia, uma disritmia, aí ele vai controlar aquilo ali com medicamento. Mas ele teve que fazer a cirurgia cardíaca para colocar a válvula. Então é muito comum. Lembrando, T21, lembram? T21, 50% dos pacientes com T21 nascem com, né, CIA, comunicação interatrial, ou com CIV, comunicação interventricular.
É cirúrgico? Sim, cirurgia. Se vai fazer cirurgia do coração, qual é a chance de ruptura, né, ou de lesão de sistema de condução? Muito grande. Então, ele faz a cirurgia e tem uma grande chance, então, de ter alguma arritmia ou disritmia cardíaca causada pela cirurgia, mas a cirurgia foi necessária. Então, essa disritmia ou essa alteração cardíaca de sistema de condução, ela é um mal necessário, ou seja, ela é um efeito colateral, mas um efeito colateral necessário, porque o mais importante era você acertar o fluxo. E agora, depois, a gente vai tratar, o médico, na verdade, vai tratar essa parte de condução. Pode falar, Miguel. Toda arritmia é deficiência desse sistema de condução? Sim. Tudo que a gente fala de ritmo cardíaco, tá? Ou seja, arritmia, disritmia. Felipe, eu posso ter uma parada cardíaca? Pode. Se o sistema de condução parar, o seu coração para de funcionar. Se o sistema de condução ele estiver desorganizado, você vai ter uma arritmia ou uma disritmia, tá? Então, toda vez que você pensa em ritmo, eu penso no sistema de condução. Lembra que o nosso nó sinusal ele é chamado de marca-passos cardíaco. Então, vou lá, né, na escola de samba, e lá na escola de samba, então, tem meu passista, tem minha bateria, e lá na bateria vai ter um cara da bateria, que ele vai ser, então, ele vai determinar o ritmo, tá? Então, o que esse cara faz, então? Ele que vai determinar o ritmo do batimento da bateria, tá? Então, quando a gente fala assim, quem é esse cara? Esse cara é o marca-passos da bateria, ele que vai determinar o ritmo da bateria da escola de samba. No nosso coração, o nosso marca-passos fisiológico, que é o nó sinusal, determina o ritmo de batimento do coração. A cada contração, a cada despolarização do nó sinusal, eu vou ter um batimento cardíaco. Então, se esse nó sinusal ele despolarizar em intervalos diferentes, por isso que quando a gente vê um gráfico de eletro, ele vem cheio de quadradinho. Né? Então você vai ver o espaço entre as ondas tem que ser simétrico, a altura das ondas tem que ser igual. Agora, se eu tiver uma onda curta, uma onda longa, uma onda espaçada, outra onda muito curta, opa, peraí, o que está acontecendo? Está todo fora de ritmo. Então, qual é a tendência? Ele evoluir de uma arritmia para uma parada. Quando esse sistema... É a mesma coisa que eu pensar o seguinte, eu tenho uma bateria do meu relógio. Se essa bateria do meu relógio começa a ficar fraca, o relógio não para do dia para a noite. O que ele começa a fazer? Ele começa a atrasar, não é isso? Aí você percebe, mas pô, já são 6h40 e, cara, e o meu relógio está marcando 6h30 ainda, o que está acontecendo? Aí você acerta ele, no outro dia ele atrasa de novo. Você, epa, peraí, o meu relógio está fora do ritmo. O que está acontecendo? Tem que trocar a bateria dele. Por quê? Porque se eu não trocar a bateria dele, o próximo passo vai ser ele parar. Então ele pode ter uma parada cardíaca por alteração elétrica. Então o que esse cara vai fazer? Marca-passo cardíaco. Então ele vai colocar um marca-passo que nada mais é do que um conjunto de bateria subcutâneo que vai ser ligada por uma fiaçãozinha através de cateterismo lá no músculo cardíaco e que toda vez então vai ficar emitindo sinal elétrico a cada segundo, ou seja, 60 batimentos por minuto, ou quanto o médico colocar, 70, 80, dependendo de pessoa para pessoa. Mas ele vai determinar quantas cargas elétricas vão ser enviadas a cada minuto. E o nosso sistema nervoso vai atuar sobre o músculo cardíaco? Sim. Fazendo o quê? Acelerando ou desacelerando, tá? Mas isso tudo vai ser determinado pelo nosso sistema de condução. Então, ainda aqui, tá? O que vai acontecer? Eu tenho uma onda regular. De repente, eu vou ter a estimulação. E quando essa estimulação, então, atingir o que a gente chama de potencial de despolarização, esses canais de sódio abrem, entram todos os sódios de uma vez só, e aí a gente vai ter uma onda que a gente chama de onda de despolarização, carga elétrica subindo. Chegou no teto, então, eu chego no meu potencial de ação, libero o potencial de ação, que é a minha carga elétrica que vai percorrer, e aí eu entro num período que a gente chama de período refratário. Nesse período refratário, eu vou ter a minha repolarização. Ó. Os canais de sódio se fecham, a bomba de sódio e potássio começa a pegar esse sódio lá de dentro e jogar para fora, e essa célula que era mais positiva começa a ficar gradativamente mais negativa, ultrapassa um pouquinho, aí a gente tem o que a gente chama de hiperpolarização, né? Que é o S, QRS, o Q vai estar aqui,
o R vai estar aqui, o S vai estar aqui. E depois, potencial de membrana novamente. Isso é o que acontece em cada contração, ou seja, em cada estimulação elétrica. Quem determina isso? Nó SA. Nó sinusal. Então, quando a gente fala ritmo sinusal, é que tudo está acontecendo no ritmo do meu nó sinoatrial. Ou seja, ele está mandando, todo mundo está obedecendo, maravilha. Se ele estiver mandando e todo mundo obedecendo de forma síncrona, de forma simétrica, significa que o meu batimento está todo bonitinho, está todo normal, tá? Então, voltou, ó, nó sinusal, carga elétrica de cima para baixo. Para a carga elétrica aqui, por quê? Porque as válvulas são isolantes elétricas, mas o nó AV recebe essa carga elétrica. Quando esse nó AV recebe a carga elétrica, lembrando, o nó AV é meio retardadinho, então o que ele faz? A despolarização, né? Ela é mais lenta, porque o limiar de despolarização do nó atrioventricular é mais alto, então ela demora um pouco mais. Então esse intervalo é super importante para dar tempo do sangue que estava em cima passar para baixo. Depois que esse sangue passou para baixo, o que vai acontecer? Esse nó AV, então, ele vai mandar a carga, o nome disso aqui, feixe de His. O feixe de His é o feixe, então, que vai cruzar do átrio direito para o ventrículo direito, também é chamado de feixe átrio-ventricular. Pode achar com os dois nomes, feixe de His é o nome clássico. Tá? Depois, como eu tenho dois ventrículos, ele vai se dividir. Feixes interventriculares. Felipe, a carga elétrica pode se espalhar ainda? Não. Por quê? Porque a carga elétrica tem que se espalhar agora de onde para onde? De baixo para cima. Quando chega lá embaixo, você vai ver isso aqui, ó. Fibras de Purkinje. E as fibras de Purkinje, então, vão gerar a despolarização do ventrículo no sentido de baixo para cima, empurrando o sangue do ventrículo para as artérias. É isso que a gente está vendo. Aí uma pergunta para vocês. Por que, tá, se todas as células musculares, cardíacas, têm capacidade de promover potencial de ação, de despolarizar, de gerar carga elétrica, por que o nó SA despolariza antes do nó AV? Quando a gente fala de despolarização, a gente está falando então de canais, não é isso? Então, ó, canais iônicos. Só que, olha o que acontece. Eu tenho canais iônicos. Quando eu abro, por exemplo, eu tenho a membrana, a parte interna da membrana é negativa, a parte externa da membrana é positiva. Se eu quero despolarizar, esse positivo tem que entrar. Olha o que acontece aqui. Esse carinha aqui, quando ele abre canal de cálcio. Esse carinha aqui, quando ele abre canal de sódio. Pergunta, por que o de cima despolariza primeiro que o de baixo? Porque quando eu despolarizo com o canal de cálcio, cada cálcio que entra traz duas cargas positivas. Então eu posso falar que o cálcio é um cátion, ou seja, um íon de carga positiva bivalente. Ou seja, ele tem duas cargas positivas. Enquanto o sódio é um íon, ou seja, né, um íon de carga positiva, um cátion univalente. Ele tem uma carga. Então, para cada sódio que entra uma carga elétrica positiva. E o cálcio, para cada cálcio que entra, molécula de cálcio que entra, entram duas cargas elétricas positivas. Por isso que o cara lá de cima despolariza no dobro da velocidade e tempo do que o cara de baixo. Porque enquanto está entrando cálcio lá, está entrando sódio aqui. Mas cada cálcio que está entrando lá está arrastando duas cargas positivas. E o daqui de baixo? Uma só. Então lá vai despolarizar antes. Então é como se esse cara aqui quisesse despolarizar, mas de repente o de cima já despolarizou e já mandou carga elétrica. Aí o que o de baixo faz? Pega, recebe, despolariza e manda. Então fica só obedecendo. Mas aí se a gente parar para pensar, Felipe, mas e se o cara de cima não mandar a carga elétrica? Aí a gente vai fazer as coisas no tempo do cara de baixo. Ou seja, se o nó sinusal parar de funcionar, o nó AV assume a função. Qual é a diferença? É que eu não tenho mais contração do átrio, eu só tenho contração do ventrículo. Aí você pode pensar, poxa, mas se o átrio não contrai mais, consequentemente o sangue não passa mais de cima para baixo. Passa. Passa por quê? Por diferença de pressão. Quando o ventrículo relaxa, o ventrículo está embaixo.
Quando o ventrículo relaxa, ele abre um espaço, cria um vácuo e puxa o sangue de cima para baixo. Então, na verdade, eu nem preciso do átrio contrair. Só o relaxamento do ventrículo já é suficiente para abrir a válvula e puxar o sangue de cima para baixo. Por isso que a gente fala que, alguns autores colocam como sístole e diástole como contração e relaxamento do ventrículo. Por quê? Porque só o ventrículo relaxando puxa sangue, ventrículo contraindo manda sangue. Por isso que quando a gente estuda o átrio, anatomicamente, você vai ver que o átrio parece que é uma bolsa só. É uma bolsa que recebe sangue. Agora, a passagem de um lado para o outro, quem determina a variação de pressão sempre vai ser ventrículo. Por isso que muitos autores consideram o coração como sinônimo de ventrículo. Por quê? Porque é ele que vai determinar tudo. Se ele relaxar, ele recebe sangue. Se ele contrair, ele manda sangue. Tá? E aí, quando a gente pensa em mecânica cardíaca, então eu tenho débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue que eu mando a cada minuto para o meu corpo. Exemplo, 6 litros. Vou dar um exemplo aqui para ficar redondo, tá? Mas normalmente varia de 5,4 a 5,6, 5,8 litros. Vamos arredondar para 6 para fechar a conta. Aí eu tenho que pensar o seguinte, o que é o meu débito cardíaco? É a quantidade de sangue que eu mando a cada minuto. Para eu mandar uma quantidade de sangue a cada minuto, o que eu preciso? Contrair, Então, meu débito cardíaco vai ser igual ao número de batimentos por minuto, que é igual à minha frequência cardíaca, não é dividido não, tá? Número de batimentos por minuto significa frequência cardíaca, vezes volume sistólico. O que é o volume sistólico? É o volume que eu mando a cada sístole. Então, olha só como que é tão boba essa conta. O volume de sangue que eu mando a cada minuto é igual ao volume de sangue que o meu ventrículo ejeta, vezes a quantidade de vezes que esse meu coração ejetou por minuto. Então, se eu estou falando de volume minuto, eu tenho que ver quantas vezes ele contraiu dentro de um minuto. Então, vamos supor que ele teve 60 batimentos por minuto. E a cada batimento ele mandou 100 ml. Então, 60 batimentos vezes 100 ml vai dar 6.000 ml, que é igual a 6 litros. Por que isso é importante? Porque o nosso corpo sempre trabalha para manutenção do débito cardíaco. Tá? Então, o que é importante? Manter o débito. Tá? Agora, eu mantenho o débito como? Poxa, Felipe, eu estou fazendo uma atividade física, eu preciso de mais sangue? Preciso aumentar o quê? O débito. Eu consigo aumentar o volume sistólico? Não, não consigo aumentar de uma hora para outra o volume de sangue que o meu ventrículo vai ejetar. O que eu faço? Aumento a frequência cardíaca. Contraio mais vezes. Quanto mais vezes eu contrair, mais sangue eu mando. Agora, parei de fazer atividade física, diminui a frequência cardíaca, diminui o débito. Agora, se você faz atividade física todo dia, a atividade física regular vai fazendo com que o teu coração vá ficando mais forte. Conforme o teu coração vai ficando mais forte, ele vai mandando mais sangue. Se eu aumento o meu volume sistólico, gradativamente a minha frequência cardíaca de repouso vai diminuindo. E é isso que a gente vê, por exemplo, em pessoas bem condicionadas. Se eu tenho um cara que tem um condicionamento físico legal, o que significa? Que a frequência cardíaca de repouso dele é mais baixa. Por quê? Porque ele pode contrair menos vezes para mandar a mesma quantidade de sangue. Aí eu pego um outro cara, que ele é sedentário. O que significa? Que ele vai ter que contrair mais vezes para mandar a mesma quantidade de sangue. Por quê? Porque a função cardíaca dele é menor. Tá? Aqui a gente já falou bastante, mas só revisando aqui a mecânica cardíaca, então, não é isso? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aqui eu tenho a válvula mitral, válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula aórtica, tá? Se essa válvula está fechada, essa válvula está fechada, a gente está em momento de sístole, momento de ejeção de sangue para a artéria trombopulmonar, que depois vai virar artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. E aqui eu vou ter a saída para a artéria aorta, artéria tronco-braquicefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. E aqui então eu vou ter a aurícula ou átrio direito e esquerdo. Mesma coisa, mecânica cardíaca. Vamos avançando. Depois, fonocardiograma. O que significa? Ausculta cardíaca. Aí eu vou ter
4 pontos ou 4 focos. Quando vocês escutarem isso aqui, ó, foco significa ponto de ausculta, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Foco aórtico, tá? Ele fica localizado entre o segundo e o terceiro espaço intercostal direito. Foco aórtico significa eu vou auscultar a abertura e o fechamento da válvula aórtica, tá? Depois, foco pulmonar, tá aqui em cima, ó, tá? Significa que eu vou auscultar a abertura e fechamento da válvula pulmonar. Tanto foco aórtico quanto foco pulmonar, que vai estar aparecendo aqui, a gente vai escutar quando? Na diástole, quando eles fecham, tá? Então, a gente vai escutar na diástole. O foco pulmonar, então, ele fica entre a segunda e a terceira costela, só que do lado esquerdo da pessoa. Mais embaixo, próximo ao processo xifoide, só que do lado esquerdo, eu vou ter o meu foco tricúspide. No foco tricúspide, então, a gente vai botar o estetoscópio no foco tricúspide para auscultar, então, o fechamento da válvula tricúspide, que é a minha válvula atrioventricular direita. Fechamento de válvula tricúspide acontece na sístole, que ao mesmo tempo acontece o fechamento da válvula mitral, meu foco mitral. Foco mitral também acontece durante a sístole, ou seja, a ausculta, né, do fechamento da válvula mitral também acontece durante a sístole, só que ele vai estar aparecendo aqui entre a quarta e a quinta costelas, só que mais do lado esquerdo, próximo lá do ápice lá do nosso coração. Então, é como se o coração então tivesse desenhado aqui assim, e a gente tivesse um foco aqui, outro foco aqui, outro foco aqui, outro foco aqui. Toda vez que vocês escutarem falar de foco, né, de ausculta, significa aonde eu vou posicionar o meu esteto para fazer a ausculta. Felipe, toda vez eu vou conseguir escutar válvula por válvula? Não. Né? Por quê? Porque essas duas aqui elas fecham ao mesmo tempo. Essas duas aqui elas fecham ao mesmo tempo. Aqui eu tenho B1. Não, perdão. Aqui eu tenho B2 e aqui eu tenho B1. Então, o que a gente escuta? Tum, 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 tum. Ah, mas se o cara for bem treinado, ele consegue escutar só uma, aí ele vai lá, bota na outra, escuta só outra. Para quê? Para ver se existe uma insuficiência ou uma estenose tricúspide, uma insuficiência ou uma estenose mitral, insuficiência ou estenose pulmonar, insuficiência ou estenose mitral, tá? Então, foco a gente tem que saber. Para durante a prática da ausculta, então, a gente vai ter que fazer todas essas correlações. E agora, então, para a gente fechar, a gente vai ter que interpretar. Eu coloquei para vocês aí tudo junto e misturado, porque é o que a gente vai fazer agora. Esse é aquele mesmo gráfico que a gente viu, ó. Pressão na artéria aorta, pressão atrial, pressão ventricular, volume ventricular, eletrocardiograma e fonocardiograma. Beleza? Poxa, Felipe, tem coisa pra caramba. Não se assustem, tá? Então, o que a gente vai ver primeiro? A cada batimento, vamos começar aqui pelo eletro, tá? Eu tenho, ó, momento de sístole, momento de diástole, aqui acabou. Ó, daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Isso aqui é um batimento, tá? Momento de sístole e momento de diástole. Aqui eu já estou na outra sístole. O que a gente vai perceber no eletro? Onda P. O que significa onda P? Ativação, não é isso? Ativação atrial. Complexo QRS, ativação ventricular. Olha o que acontece aqui. Na ativação ventricular eu tenho B1. E depois, no relaxamento aqui eu vou ter B2. Então, eu posso falar que B1 acontece na sístole, que a gente já cansou de falar, e B2, nem estou colocando aqui B3, tá? Vou tirar aqui, tá? Para não confundir vocês. E B2, então, acontece na diástole, igual a gente falou, tum, tum, né? Barulho maior na sístole durante a contração, barulho menor na diástole durante o relaxamento. Beleza? Olha aqui agora. Felipe, o que acontece aqui? Durante a ativação
tá? Que está acontecendo aqui. Durante a ativação atrial, o que acontece? O meu volume ventricular está normal. Depois, eu vou ter uma subida. Ativou, eu vou ter, ó, aumento, né, da pressão ou do volume ventricular. Felipe, por que eu tenho aumento do volume ventricular? Porque se eu estou contraindo o átrio, consequentemente, eu estou passando sangue de átrio para ventrículo. Aumento. Depois, se eu vou agora contrair o ventrículo, não é óbvio? Se eu estou contraindo o ventrículo, o que acontece com o volume ventricular? Vai diminuindo, porque aqui eu tenho o meu momento de ejeção. E depois, lá embaixo, eu vou ter o meu momento de recuperação. Só que quando a gente vai olhar para a pressão ventricular, que é o gráficozinho azul, olha o que acontece aqui. Aqui tem mais coisa, vou apagar tudo aqui, porque aqui tem mais coisa para a gente ver aqui de interessante. Olha só. Vou dar uma apagada aqui rapidinho. Beleza? Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu tenho a onda P. Está aqui. Contração atrial. Quando eu começo a contrair o meu átrio, olha o que acontece. Se eu estou contraindo o meu átrio, a pressão no átrio vai ficando maior do que a pressão no ventrículo. Consequentemente, o sangue vai passando de átrio para ventrículo. Olha o que acontece aqui. Se está passando de átrio para ventrículo, então eu vou ter um aumento do volume ventricular, eu vou ter um aumento da pressão ventricular e, consequentemente, eu vou ter, tá, a válvula mitral, tá? Ela vai estar ali paradinha. Quando eu tenho a contração do ventrículo, que é o evento mais importante, tá? Esse meu átrio ele vai contrair e passar sangue para o ventrículo até a pressão do átrio e do ventrículo se igualarem. Chegou aqui, ó, nesse ponto. Pressão de átrio e ventrículo se igualou. Aí eu tenho aqui, ó, ativação ventricular. Olha o que começa a acontecer. Se eu tenho ativação ventricular, consequentemente eu começo a contrair o ventrículo. Então a pressão, esse gráficozinho azul, ó, a pressão do ventrículo vai subindo. Quando a pressão do ventrículo sobe e iguala a pressão do átrio, tá? Aí eu vou ter a abertura da válvula aórtica. Por que isso? Porque a válvula aórtica está fechada. Então, por que está fechada? Porque a pressão do ventrículo está menor. Aí a pressão do ventrículo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando ela se iguala à pressão do átrio, dali para frente abre a válvula aórtica e, consequentemente, então, começa a sair sangue pela aorta. Então, esse primeiro momento a gente chama de contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica é só esse intervalo aqui, ó. Iso significa igual, volumétrica de volume. O que é a contração isovolumétrica? É quando o ventrículo começa a contrair e ele vai contraindo até igualar a pressão do átrio. Então, esse momento de igualar, contração isovolumétrica. Igualei, passei, ejeção. Eu só vou ejetar quando a pressão do ventrículo for maior do que a pressão no átrio. Então, ó, passei do átrio para o ventrículo, beleza, igualei. Agora, vou contrair o ventrículo. O ventrículo vai aumentando a pressão, aumentando, aumentando, aumentando. Durante esse intervalo de tempo, contração isovolumétrica. Passei disso aqui, o que acontece? Agora a pressão no ventrículo é maior do que a pressão no átrio. O que acontece? Abre a válvula aórtica, abre a válvula pulmonar e, consequentemente, eu vou ter o meu momento de ejeção. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A pressão ventricular aumenta até que eu vou ejetando, 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 vai acabando. A hora que vai acabando, a minha curva, então, vai ficando descendente novamente. E eu vou voltando e eu vou percebendo que essa pressão do ventrículo que subiu, ela começa a descer. Começa a descer, começa a descer, começa a descer, começa a descer. Quando ela chega aqui, relaxamento isovolumétrico. O que significa iso? Igual. Então, significa que o meu ventrículo está relaxando e está com uma pressão igual à do átrio. O que começa a acontecer? Válvula aórtica fecha, válvula mitral abre
Esse momento aqui é o momento de relaxamento isovolumétrico, daqui até aqui, só esse pedacinho. E depois, então, ó, eu vou ter todo esse momento aqui, que vai ser o meu momento de diástole, que vai ser o meu momento, então, de receber novamente o sangue. Por quê? Porque agora eu vou ter uma pressão maior no átrio do que no ventrículo, e aí eu vou trabalhar o tempo todo assim, ó, tá? Pressão maior no átrio, aí eu vou passar do átrio para o ventrículo. Chegou aqui, isovolumétrico, aumentou, ejeção. Chegou aqui, relaxamento isovolumétrico, diástole. Depois, mesma coisa, contração isovolumétrica, ejeção. Depois, relaxamento isovolumétrico, diástole. Aí eu encho. E isso tudo está acontecendo a cada batimento cardíaco. Então, a pressão na artéria aorta, por exemplo, ela vai variar. Quando que a pressão na artéria aorta é maior? No momento de sístole. Então, se eu tenho sístole, a pressão na artéria aorta aumenta. Durante a diástole, a pressão na artéria aorta diminui. Pressão atrial, quando esse é maior? Quando eu tenho ativação aqui na onda P, ó. Quando eu tenho ativação da onda P, a pressão atrial é maior, porque é o momento de contração do átrio. Quando que eu vou ter maior pressão ventricular? Quando eu tenho contração do ventrículo, durante a sístole. Quando que eu vou ter maior volume ventricular? Quando o ventrículo está recebendo sangue, durante a diástole. Quando que eu vou ter uma queda de volume ventricular durante a sístole? Por quê? Porque eu estou jogando sangue fora. Então, se eu estou jogando sangue fora para as artérias, o volume nos ventrículos vai diminuindo. E em relação ao eletrocardiograma, é o que a gente falou, né? Já falou lá atrás e vai retomar aqui. O eletrocardiograma ele vai determinar todo o fluxo. Por quê? Porque é ele que vai determinar o momento de ativação do átrio, momento de ativação do ventrículo, repolarização do ventrículo, ativação do átrio, ativação do ventrículo, recuperação do ventrículo. E a cada ativação do átrio, então, eu vou estar na diástole. A cada ativação do ventrículo, eu vou estar na sístole. E aí a gente tem momentos distintos dentro do gráfico para determinar. Isso aqui vai ser um batimento. E aqui vai ser um batimento. Então, a cada batimento, você vai ter contração do átrio. Depois, a pressão do átrio aumenta. Gradativamente, então, vai mandando sangue para o ventrículo. Quando iguala, contração isovolumétrica do ventrículo. Quando passa, contração e ejeção de sangue para as artérias. Abertura das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Depois, já que eu já mandei tudo, agora começa a diminuir a pressão. Está igualando, relaxamento isovolumétrico. Vão fechando as válvulas semilunares, vão abrindo as válvulas mitral e tricúspide, consequentemente o sangue começa então o diástole. Então ele fica ciclando assim, ó, pressão atrial, pressão ventricular, pressão atrial, pressão ventricular, sempre determinados então pelo meu eletrocardiograma, que é o cara que vai regular então o meu fluxo de sangue no coração, tá? Tanto durante a sístole quanto durante a diástole. E aí a gente fecha então o nosso ciclo cardíaco. Tem bastante informação, mas na verdade, se vocês forem juntar todas as informações, vocês vão perceber que tudo faz sentido, né? Ou seja, são coisas que eu tenho que estudar separado, mas que gradativamente, quando eu vou estudando, então eu vou somando todas as informações para colocar todas essas informações no mesmo gráfico, beleza?